Fala pessoal, bem-vindos para mais uma aula. Nessa, a gente vai estudar o crédito, os elementos de crédito e os requisitos de crédito. Então, olha só, qual que é a ideia de crédito, tá? Crédito é a concessão de recursos por uma parte, e aí a gente chama essa parte de credor, a outra parte, que é o devedor, com o acordo de que o devedor reembolsará o montante principal junto com os juros ou outros custos que sejam associados em uma data futura acordada. Então, muito simples, tá? A gente vai pensar aqui sobre a ótica de uma instituição financeira. Eu tenho aqui a instituição financeira, né? Em que ela, por exemplo, está fazendo operações ativas, que é como ela rentabiliza o dinheiro dela. Então, essa instituição financeira, por exemplo, ela mandou, né, dinheiro para um agente deficitário. Vamos supor aí, né, que ela mandou R$1.000 de dinheiro para esse agente deficitário. Ela acabou de mandar, em outras palavras, crédito para esse agente deficitário. Esse agente deficitário ele vai ter a obrigação de pagar a instituição financeira no futuro, né, por um determinado valor. Vamos supor aí que a taxa de juros durante essa operação toda foi de 10%. Então, o nosso agente deficitário, depois de um prazo que a gente vai colocar que foi de 1 ano, tá muito barato, né? Vamos colocar aqui 30%. Prazo de 1 ano, esse nosso agente deficitário, ele vai ter que enviar 30% no período, tá, pessoal? Não por mês. Ele vai ter que enviar 1.300 como forma de pagamento para a instituição financeira. Né? Nesses 1.300, o que eu tenho? Eu tenho o valor principal e mais R$300 de juros que correspondem a esses 30% que estavam estipulados. Então, crédito é a concessão de recursos, tá aqui, os R$1.000. Por uma parte, instituição financeira é o credor. A outra parte, agente deficitário é o devedor. Com o acordo de que o devedor reembolsará o montante principal, os R$1.000, junto com os juros, os R$300. Perfeito, tá? Ideia de crédito. Bom, agora algumas características. Confiança. O crédito é essencialmente baseado na confiança entre o credor e o devedor. O credor ele confia que o devedor reembolsará o valor emprestado dentro do prazo estipulado. Afinal, né, a instituição financeira acabou de dar R$1.000 para essa pessoa. Dá não, né? Ela emprestou. Mas nesse momento ela está retirando R$1.000 do seu caixa e entregando para o agente deficitário, com a esperança de que daqui a 1 ano esse agente deficitário ele venha, retorne os R$1.000 e mais os R$300. É então, quando a gente fala de crédito, uma relação de confiança, né? Porque a instituição financeira não tem como ter certeza de que essa pessoa realmente vai honrar o seu compromisso. Tempo. O crédito envolve a deferência de pagamento. O devedor recebe imediatamente recursos ou valor, mas o pagamento ao credor é adiado para um momento futuro. Então, né, esse tomador de recurso ele não tinha R$1.000. Talvez para conseguir esses R$1.000 ele tivesse que juntar durante 1 ano, né, guardando ali mensalmente. Agora, quando ele foi na instituição financeira solicitar esse valor, ele já recebeu os R$1.000 hoje, mas com a promessa de que ele vai pagar no futuro o credor. Juros e custos. Geralmente, o uso do crédito envolve custos para o devedor, como juros sobre o montante emprestado. Esses custos compensam o credor pelo risco e pela espera de reembolso. Outros custos que a gente pode ter, imposto, né, que daí vai para o governo. Mas quem vai pagar também é o devedor. Então, outros custos aí que a gente também pode ter, além dos juros. E compensam o credor pelo risco, né, pela espera do reembolso. Até porque, pensa o seguinte, emprestar R$1.000 e depois de 1 ano ele me devolver R$1.000. Não faz sentido, né? Eu tenho que ter uma recompensa por assumir esse risco de confiar no agente devedor. E essa recompensa são os juros, tá bom? Contrato. Acordos de crédito são formalizados por meio de contratos que especificam os termos e condições do empréstimo, incluindo o montante prestado, a taxa de juros, o cronograma de pagamento e quaisquer garantias ou colaterais, tá? Então, basicamente, esse empréstimo que a instituição financeira está fazendo com esse cliente, isso vai ser formalizado em um contrato. Perfeito. E esse contrato ele vai conter justamente o valor que está sendo emprestado, a taxa de juros, o prazo, se essa pessoa vai estabelecer algum tipo de garantia, né? Os outros custos que estejam associados, impostos, tudo vai estar no contrato.
Bom, quais são os elementos do crédito? A gente entendeu que crédito é isso, né? Que basicamente é a concessão de recursos por uma parte, a outra parte que é o devedor. Essa relação ela é baseada em confiança. O nosso agente devedor ele está recebendo recursos agora, vai ter que pagar ao credor no futuro. Geralmente a gente tem juros e alguns custos associados a esse empréstimo que foi feito e a relação ela é formalizada por meio de um contrato que contém todas essas características. Quais são os elementos do crédito, portanto? Aqui são os famosos, tá? 5 Cs do crédito. Vamos lá então. Caráter é um dos Cs. É a reputação de crédito de um devedor, avaliando sua confiabilidade e propensão a cumprir com as obrigações financeiras, né? Então, no caráter, a gente vai olhar, né, o comprometimento dessa pessoa em pagar o que ela pegou emprestado. De novo, avalia a sua confiabilidade e propensão a cumprir com as obrigações financeiras. Afinal, isso daqui é uma relação de confiança. Então, o caráter da pessoa está dentro dos elementos de crédito. Capacidade. Mede a capacidade do devedor de reembolsar o empréstimo, considerando seus fluxos de renda e compromissos financeiros atuais. Então, na capacidade, a gente vai avaliar, né, se esse tomador de recursos ele vai ter a capacidade. Aqui eu não estou falando do caráter, tá? Eu estou falando da capacidade, renda, dinheiro ou nível de endividamento que ele tem para conseguir fazer o pagamento. Ele pode ter um bom caráter e não ter capacidade, né? Ou ele pode ainda ter um mau caráter e ter capacidade. Uma coisa não necessariamente anda junto com a outra. Capital são os investimentos, poupanças ou outros ativos que o devedor pode ter e que poderiam ser usados para reembolsar o empréstimo se necessário. Então, é basicamente o que essa pessoa aqui, que é o devedor, o que ela tem de capital. Não é o que está sendo usado em garantia, mas é o que ele tem de capital. Ah, ele tem uma casa, ele tem um carro, ele tem poupança, ele tem CDB, ele tem LCI, ele tem LCA. Claro que se ele ter tudo isso, até fica estranho ele pedir R$1.000 emprestado, né? Mas a ideia é essa, né? Quais são os seus capitais. Colateral são os ativos ou garantias oferecidos pelo devedor para assegurar o empréstimo. O colateral ele pode ser apreendido pelo credor em caso de inadimplência. Ah, então eu vou solicitar R$1.000 emprestados, mas eu vou deixar meu carro como garantia da operação, porque dessa forma os juros que vão ser me cobrados não vão ser 30%, vão ser 20%, porque o risco para a instituição financeira agora vai ser menor, porque caso eu não faça o pagamento, ela vai poder utilizar do carro para conseguir se ressarcir. Obviamente ela não vai usar todo o valor do carro, né? O suficiente para pagar a dívida, é claro. Então, colateral são as garantias. Aí pode ser garantia pessoal, né, que é quando uma outra pessoa, através de aval ou fiança, garante a operação, ou então pode ser garantias reais, como, por exemplo, né, imóveis, carros, enfim. Condições, o outro C dos 5 Cs de crédito. É o propósito do empréstimo, bem como as condições econômicas e de mercado que podem afetar a capacidade do devedor de cumprir com o reembolso. Então, por exemplo, né, a pessoa foi lá e pediu um empréstimo imobiliário qual que é a condição que ele quer? Ele quer construir uma casa. Qual é a condição de mercado? Né? Vamos supor que esse empréstimo está atrelado à taxa referencial. E aí sempre que a taxa referencial muda, isso faz com que as parcelas dele também mudem. Então, as condições, né? A gente vai ter como é que as condições de mercado podem afetar a capacidade do devedor de cumprir com o reembolso. Então, se a TR começar a subir, será que ele ainda vai conseguir me reembolsar? Condições de mercado. E é o propósito do empréstimo, né? Ele quer comprar a casa. Perfeito. Elementos do crédito. E aí a gente tem os requisitos, tá? Que são critérios usados por credores, ou seja, instituição financeira, no nosso exemplo, para avaliar a elegibilidade de um potencial devedor. Esses requisitos ajudam a minimizar o risco de inadimplência. Renan, o que é o risco de inadimplência? O risco de inadimplência é chegar na data de vencimento e o nosso tomador de recurso aqui, ele não fazer o pagamento, seja dos R$300 de juros, seja dos R$1.000 do principal. Esse é o risco de inadimplência. A chance, o risco dele não fazer o pagamento. E garantir que o devedor possa cumprir com as obrigações do crédito. Então, requisitos do crédito, né, eles são utilizados aí para avaliar a elegibilidade de um potencial devedor e ajudam a minimizar o risco de inadimplência. Então, análise de crédito, avaliação abrangente da história de crédito do devedor, renda, dívidas existentes e capacidade de pagamento, né, para a gente ver se ele tem um bom caráter, se ele tem capacidade. Tá? Documentação, prova de renda
demonstrações financeiras, identificação pessoal e outros documentos que comprovem a capacidade do devedor de cumprir com os termos de crédito. De novo, a gente entra aqui na capacidade, né? Ele vai apresentar ali, por exemplo, seu contra-cheque, para a gente conseguir avaliar qual que é a sua renda. Garantias. Dependendo do tipo de crédito, pode ser necessário fornecer colateral como segurança para o empréstimo. Aqui garantias reais e também, né, possível garantias fidejussórias, que são as pessoais. Em alguns casos, um terceiro pode ser requerido para garantir o crédito, especialmente se o devedor tiver um histórico de crédito limitado ou negativo. Vamos ver como é que cai em prova então, pessoal. O C de capital representa exclusivamente o valor de recursos que o tomador de crédito mantém disponível em caixa, com o objetivo de honrar a obrigação resultante de crédito que lhe tenha sido concedido por instituição financeira. E está errado, né? Porque eu falei que pode ser o que ele tem em poupança, pode ser o que ele tem em CDB, LCI, LCA, imóvel, carro, o que ele tem em conta também, tá? Então, é tudo que ele tem de capital. Então, essa está errada porque falou que é exclusivamente o que ele mantém em caixa. Próximo. Os parâmetros básicos utilizados para orientar a concessão de crédito norteiam nos chamados Cs dos créditos, né? BNB, gosta bastante dos Cs de crédito, tá? São eles. Quais são os Cs dos créditos ali? Os Cs do crédito. Caráter, carreira não. Capacidade, condições e colateral, aqui sim, aqui sim, aqui sim. Cadastro não. Comunicação não. Caráter sim. Coação não. Capital sim. Caráter sim. Cadastro não. Caráter sim, capacidade sim, capital sim, condições sim, colateral sim. Tá aí na letra D. Pessoal, a gente termina, tá? Tá invertido aqui, né? Essa é a questão 1 e essa é a questão 2. E a gente termina assim essa aula.